Olá, queridos. Eu sou Anderson Silvério e nós somos a Igreja Nova Vida em Piedade e estamos aqui hoje, no dia 18 de julho de 2023, para dar continuidade ao nosso plano de leitura anual. Nós estamos no livro de Eclesiastes, estamos falando dos capítulos 5, 6, 7 e 8. Eu gostaria de convidá-los a ler esses capítulos, os 4 capítulos, é muito interessante. Salomão vem nos dando algumas instruções bem valiosas e é interessante a gente observar que há tantos mil anos atrás ele já nos dava conselhos para coisas tão atuais. E a nossa palavra, a palavra de Deus, ela é muito atual, né? Uma palavra que foi escrita há anos, muitos anos atrás, e se torna tão atual até hoje, né? Todos os dias ela se atualiza. Ou seja, o ser humano continua tendo as suas deficiências, as mesmas deficiências de antes, nós temos hoje, né? E eu quero começar comentando aqui no capítulo 5, quando Salomão fala: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todo, pois não sabem que fazem mal. E eu tive o trabalho de pesquisar aqui sobre a palavra guardar o pé. Eu fiquei curioso aqui, me perguntando, e eu te convido a fazer isso quando você vê uma palavra na Bíblia. Você fica curioso, o que quer dizer isso, guardar o pé. E algumas outras versões diz, seja reverente quando entrar na casa de Deus. E também que a gente deve ter amor, né, à casa do Senhor. Em algumas versões está dizendo sobre ser reverente, guardar o pé. E lendo este texto, me veio assim uma memória quando eu li sobre reverência, o início da minha caminhada. E eu me lembrei de como eu me preparava para ir à igreja aos domingos, o dia que eu ia à igreja, domingo, quarta-feira, mas principalmente aos domingos eu tinha uma preocupação muito grande de no sábado à noite já preparar minha roupa e deixar a roupa arrumada, e eu tinha uma preocupação muito grande de estar com o cabelo cortado, de me preparar mesmo para aquele dia, como se eu estivesse me preparando talvez para uma festa. E o que acontecia no meu coração era exatamente isso. Havia no meu coração uma grande festa por poder estar na casa de Deus naquele domingo, de poder prestar o meu culto a Ele, né? E eu falei, meu Deus, como é interessante isso. A gente, às vezes, na nossa caminhada, a gente vai levando isso de uma forma tão banal que a gente acaba se esquecendo, né? E Salomão deixa esse conselho para a gente guardar o pé. E quando eu vejo guardar o pé, sobre ter reverência, eu começo a me pegar em algumas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente vai ao culto e a gente está tão preocupado, eu vou ao culto de domingo, mas eu tenho um almoço depois do culto, ou então eu tenho uma visita para receber, ou então está no culto, mas está preocupado com a mensagem que chegou no celular. Hoje nós temos os smartphones que são uma bênção, mas que na hora do culto eles se tornam uma maldição, porque as pessoas ficam o tempo todo olhando mensagem, eu já peguei pessoas abrindo mensagens no WhatsApp, abrindo Facebook para ver as notícias, e uma coisa que era para ser uma ferramenta de bênção acaba se tornando uma maldição. E isso é uma falta de reverência, isso é falta de amor, né? Porque se eu separei aquele domingo, aquele momento para estar na casa do meu Deus, para oferecer sacrifícios e culto a Ele, por que então que eu vou ficar atento ao meu celular? Por que então eu vou estar atento ao horário que vai acabar o culto? Aquele culto é para Deus. Nós não estamos ali para cultuar ao pastor ou para encontrar amigos. Não, nós estamos ali para cultuar e reverenciar a Deus, o dono daquela casa, que é o Senhor. E foi esse o pensamento que eu tive e trouxe para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa atualidade, né? Da gente ter o cuidado de parar e pensar qual é o verdadeiro sentido
de irmos à igreja aos domingos? Estamos indo com a intenção certa ou de adorar e buscar a Deus? Ou estamos indo simplesmente para cumprir mais um rito, né? Apenas como os religiosos fazem. Vão lá para cumprir, eu fui à igreja. Né? Às vezes a gente vê as pessoas postando na internet, foi à academia e posta lá treino pago. E talvez você esteja fazendo isso, postando nas suas redes sociais, culto, foto na igreja. Quer dizer, fui para a igreja hoje, eu sou crente, treino pago, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, queridos, com isso, para a gente não se deixar levar por essas coisas e estar desagradando a Deus. Às vezes a gente está achando que está agradando a Deus e na verdade a gente está deixando essas coisas do mundo entrarem na nossa vida, roubarem o que há de mais precioso, que é o momento de estar em comunhão com Deus, adorando a Ele, buscando ao único e verdadeiro Deus. E a gente continua andando no versículo, no capítulo, a gente vê lá no capítulo 6, onde ele diz: melhor é a vista dos olhos do que andar ansioso da cobiça. Também isto é vaidade. E aí eu tive a preocupação de buscar o que seria vaidade, né? Vaidade, no grego, significa vazio e oco. Seu uso no Antigo Testamento estava relacionado ao abandono do único Deus verdadeiro e à busca por ídolos que não podiam satisfazer as necessidades de Israel pelo simples fato deles não existirem. E aí a gente volta aqui, né, a essa preocupação da gente estar correndo atrás de coisas, como ele mesmo lá, Salomão fala, é como correr atrás do vento, né? A gente está aqui preocupado em ganhar dinheiro, a gente está preocupado em garantir o nosso emprego, a gente está preocupado com tantas coisas e deixando Deus de lado, né? Como o Antigo Testamento ele relata que isso, a vaidade é isso, é deixar Deus de lado, o Deus verdadeiro, o nosso Deus a quem nós servimos e a quem a gente diz que serve e ama, o Deus verdadeiro, para buscar talvez o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, para buscar talvez, hoje eu não vou ao culto porque eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que correr atrás de um trabalho, porque a gente está colocando o trabalho, o dinheiro acima do nosso Deus. E a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Mas nós estamos invertendo, nós estamos buscando primeiro as coisas que satisfazem a nossa alma, as nossas necessidades, né, físicas e materiais, e deixando para buscar Deus em último plano. Quantas das vezes a gente vai ao culto no domingo, mas antes do culto a gente já fez um monte de coisa, ou então vai ao culto com a preocupação do que tem para ser feito no resto do dia, sendo que esse momento do culto é para Deus, né? Então, eu quero deixar esse pensamento para você, que ele diz aqui: melhor é a vista dos olhos do que o andar ansioso da cobiça. Ou seja, melhor é o que está perto de você, melhor é o que está aqui diante de você, do que você ficar correndo atrás de coisas que você quer, ainda estão tão distantes, e você está correndo atrás delas, está andando atrás da cobiça. O andar ansioso da cobiça é isso. Aí ele diz: também isto é vaidade, ou seja, isto é correr atrás do vento. Você corre atrás do vento, você consegue alcançá-lo? Você não consegue. E é isso que ele está nos chamando, é andar ansioso, correr atrás do vazio, do oco. E no capítulo 7, algo que me chamou a atenção é: o coração do sábio está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. E aí eu te chamo a esse pensamento, né? A gente às vezes está querendo estar em lugares onde as palavras são boas, palavras bonitas, que nos agradam, não tem confronto, não tem uma chamada para a responsabilidade. E quantas das vezes a gente vai ao culto também, né? E a gente fala assim: nossa, esse culto foi maravilhoso, porque o pastor falou algo que você é poderoso, você é vitorioso, você é grande, você vai vencer.
Aí aquele culto foi uma bênção, foi maravilhoso para você. Mas quando a palavra é uma palavra de repreensão, uma palavra que te chama a atenção, porque o pai que ama repreende ao filho ao que ama. Então, se ele te ama de verdade, se você se sente amado, Deus vai chamar você a atenção. Queridos, conserta nisso aqui, muda, mas aí às vezes a gente não quer ouvir. Aí a gente sai do culto e fala, essa palavra hoje não foi boa não. O culto hoje não foi tão bom não. Só que nós esquecemos que o culto é para Deus, né? E a palavra que nós recebemos vem de Deus para a nossa vida. Querido, eu quero te convidar no dia de hoje a refletir nesses textos, a guardar a palavra de Deus no seu coração, porque o Senhor te ama e deixou essas instruções para a gente, né? Se essas instruções não fossem válidas, com certeza não estaria na Bíblia. Salomão fala aqui sobre a sabedoria e a loucura comparadas, comparações de sabedoria e loucura. Ele fala sobre a vaidade das riquezas, ou seja, a loucura de ficar correndo atrás de riquezas, que é vazio, correr atrás do vazio. Tudo isso é vaidade. E eu te convido, querido, a fazer uma análise da sua vida, a guardar o seu pé quando for ao culto, a guardar os seus lábios para não proferir palavras vãs e pedir ao Espírito Santo que te dê direção na hora da oração. Antes de abrir a boca para falar, Senhor, fala comigo, Espírito Santo, o que eu preciso falar? E eu te desejo que o Espírito Santo te conduza e te revele aquilo que está no coração dele. Eu desejo que você tenha um dia muito abençoado em nome de Jesus.